Imagine-se no coração da Primeira Guerra Mundial. O céu está coberto por fumaça. O chão tomado por lama e corpos. Gritos de dor se misturam ao rugido dos canhões. E em meio a esse cenário desumano, há um detalhe muitas vezes esquecido: o desespero dos feridos. Homens que, ainda respirando, jazem entre crateras de arame farpado, esperando um socorro que talvez nunca chegue. Naquela época, o transporte dos feridos era lento, primitivo. O tempo entre a vida e a morte era medido pela distância entre a trincheira e o hospital. Mas então, algo mudou. Surgiu uma nova máquina. Uma máquina que não disparava balas, não lançava bombas, mas que salvava vidas. Essa é a história das ambulâncias motorizadas. A invenção que nasceu no meio da destruição e transformou para sempre a forma como a humanidade lida com a dor e a esperança. Antes de 1914, as guerras ainda eram, em muitos aspectos, herdeiras do século XIX. Cavalos, sabres, canhões e carroças. Os exércitos europeus, mesmo os mais modernos, ainda confiavam no transporte animal para tudo: munição, suprimentos e até mesmo para os feridos. Essas carroças, chamadas de ambulâncias, eram puxadas por cavalos e raramente tinham suspensão. Feridos com fraturas, hemorragias ou ferimentos graves eram colocados nelas de qualquer forma, muitas vezes sobre palha ou sacos de areia. O caminho entre o campo de batalha e os hospitais de retaguarda podia levar horas. E cada solavanco podia significar a diferença entre viver e morrer. O termo ambulância vem do francês ambulant, que significa móvel. Mas essa mobilidade era apenas teórica. Em plena era da industrialização, o transporte médico continuava quase medieval. Muitos soldados morriam, não por falta de médicos, mas porque não conseguiam chegar até eles a tempo. E foi essa tragédia silenciosa que plantou a semente da mudança. No final do século XIX, o mundo começava a se apaixonar por uma nova invenção: o motor a combustão. Automóveis ainda eram raros, caros e vistos como curiosidades de ricos. Mas engenheiros visionários já imaginavam suas possibilidades. Entre eles, Henry Ford. Em 1908, Ford lança o modelo T, o carro que mudaria a história da mobilidade. Simples, barato e confiável, o modelo T começou a rodar em massa pelas estradas americanas. Quando a guerra começou em 1914, o exército logo percebeu que essa máquina poderia ter um papel bem maior do que o transporte civil. Era preciso rapidez. Milhares de soldados feridos em questão de horas e um campo de batalha que se estendia por quilômetros. As carroças não davam conta. Os cavalos se assustavam com as explosões, atolavam na lama, morriam aos montes. Foi nesse cenário que surgiu a ideia de: e se colocássemos um motor no lugar do cavalo? O conceito parecia simples, mas revolucionou completamente a guerra médica. O primeiro protótipo surgiu em 1915, o Ford modelo T Ambulance, criado por engenheiros militares britânicos e voluntários da Cruz Vermelha americana. O chassi era o mesmo do carro comum, mas a carroceria foi adaptada para transportar 2 macas e um enfermeiro. Leve, resistente e fácil de manter, o modelo T podia atravessar terrenos enladados e chegar a lugares onde as carroças jamais conseguiriam. O sistema era simples.
Os soldados eram retirados das trincheiras por macas manuais, levados até um ponto seguro e colocados dentro da ambulância. Em minutos, estavam a caminho dos postos médicos avançados. E esse tempo, que antes era de horas, caiu para menos de 20 minutos. E isso significava vidas salvas. Mas o que realmente marcou essa revolução não foi apenas a tecnologia. Foram as pessoas por trás do volante. Entre elas, mulheres. Sim, mulheres voluntárias que arriscaram suas vidas para dirigir em zonas de guerra. Uma cena impensável no início do século XX. Elas ficaram conhecidas como as Motor Girls da Cruz Vermelha. Entre as mais famosas estavam Elsie Knocker e Maurice Sode, duas enfermeiras britânicas que montaram o seu próprio posto de socorro na Bélgica. Elas dirigiam sob bombardeios, retirando soldados gravemente feridos direto das trincheiras. Essas mulheres não apenas salvaram vidas, mas também quebraram barreiras sociais e culturais, abrindo caminho para a participação feminina em áreas que antes eram exclusivamente masculinas. Com o tempo, a ambulância motorizada se tornou parte essencial do exército. Médicos, motoristas e mecânicos começaram a trabalhar lado a lado em um sistema inédito, o circuito de evacuação médica. Primeiro, o soldado era socorrido por paramédicos na linha de frente. Depois, as ambulâncias o levavam até postos de triagem, onde recebia os primeiros cuidados: curativos, morfina, transfusões improvisadas. Dali, outra ambulância o transportava para os hospitais de campanha, geralmente a dezenas de quilômetros do fronte. Esta cadeia de resgate aumentou exponencialmente as chances de sobrevivência. Estima-se que, graças às ambulâncias motorizadas, centenas de milhares de soldados sobreviveram a ferimentos que antes seriam fatais. Os veículos enfrentavam lama, crateras, bombardeios e até ataques de aviões. Não era raro motoristas morrerem durante o trajeto, mas o dever falava mais alto. Havia sempre mais um ferido esperando. Com o passar dos anos, diferentes versões surgiram. Ambulâncias francesas Renault, britânicas Austin e até alemãs Mercedes. Cada país aprimorava seu modelo, adicionando motores mais potentes, melhores suspensões e capacidade de carga. O conceito da ambulância como parte estratégica da guerra estava consolidado. A medicina moderna ganhava rodas e propósito. Em 1918, quando os canhões finalmente se calaram, a Europa estava irreconhecível. Milhões de mortos, cidades destruídas, mas também um legado de aprendizado e inovação. Entre as tecnologias que saíram das trincheiras para o mundo civil estava a ambulância motorizada. Os governos perceberam que o mesmo sistema que salvava soldados poderia salvar civis. Assim, começaram a surgir as primeiras unidades de resgate urbano. Londres, Paris, Nova York, todas adotaram o modelo das ambulâncias de guerra. Agora não eram mais apenas veículos, mas símbolos de esperança. A Cruz Vermelha continuou liderando o movimento, agora treinando motoristas e enfermeiros civis. Na década de 1920, surgiram os primeiros serviços oficiais de emergência médica. O conceito moderno do que hoje chamamos de SAMU, 192 ou 911, nasceu diretamente dessa transição. Hoje, mais de um século depois, o ronco de um motor de ambulância ainda significa a mesma coisa. Alguém está sendo salvo. A invenção que começou em meio à carnificina se transformou num dos pilares da medicina moderna. As ambulâncias motorizadas inspiraram os helicópteros de resgate, os jatos médicos e até as missões humanitárias em zonas de desastre.
E tudo começou com um grupo de sonhadores que acreditou que um motor poderia lutar contra o inimigo mais poderoso de todos: o tempo. A Primeira Guerra Mundial será lembrada por suas tragédias, mas também por um milagre mecânico que nasceu entre explosões e gritos de dor. Uma máquina simples, movida a gasolina e esperança. O veículo que transformou o caos em compaixão e provou que, mesmo na guerra, a humanidade ainda pode criar algo que salva e não destrói. Do barulho das rodas de madeira ao som das sirenes modernas, a história das ambulâncias é a história humana contra o tempo.